Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no louco mundo escolar de Great Teacher Onizuka, ou GTO. Eu sou Raul e eu não queria ter o Onizuka como professor. Cara, você é uma pessoa muito errada. Cara, como é que você não queria ter o Onizuka como professor? Você não tem aula, você passa o dia inteiro só aprendendo coisa errada, aprendendo sobre a vida, o que na verdade o professor deveria ensinar. É, ele é um professor da vida. Entendeu? O Onizuka é isso, o Onizuka é um herói, entendeu? E na verdade o Onizuka deveria dar aula no Rio de Janeiro, que aí ele sofreria a bala perdida e ele ficaria vivo, igual ele sofre no GTO. Aquela cena do Onizuka em Miami, na verdade era o Rio. Exato. É que eles não tinham os direitos autorais do Rio de Janeiro. Não tinha direitos autorais. A gente tem um historiador. Eu fiz bacharelado, mas por muito tempo eu pensei em trocar pra licenciatura pra ser professor, até que eu vi que isso é maluquice. Em Rio de Janeiro? Em Rio de Janeiro, cara, eu ia morrer. Se você fosse professor, obrigatoriamente teria que ser um professor no estilo do Onizuka, né? E é claro, eu ia pintar meu cabelo de loura, a primeira coisa que eu ia fazer. Exatamente. E puxar o cigarrinho dentro da sala de aula, né? E pichar a própria escola que você dá aula também. Fumar na sala de aula. Ou entrar com uma fantasiazinha de elefante. Bom demais, cara. Dar em cima de mãe de aluno. Ali ele estava certo. Ali era por um bom motivo. Não, peraí. Não é minha frase de abertura, mas eu já quero deixar uma frase especial aqui. O Onizuka nunca errou. E se ele errou, o mundo tá errado. É só isso, tá? E eu sou o Ansem e os erros do Onizuka eu passo o pano mesmo. Não tem como não passar, né, mano? Boa, Ansem. Bateram com o pau na mesa aí. Não, o Onizuka chegou, é isso mesmo. Pá, pá. Podcast do Onizuka, né, cara? O cara tem que chegar com o pau na mesa do professor mesmo. Inclusive tá tocando, eu queria ter um pau no tamanho de pé de mesa, né? Mas esse aí é outro podcast, irmão. E não tocou essa música, eu achei um absurdo, inclusive. É verdade. É mó vacilo, mano. O regime não ter essa música é impossível. Aqui é o Carlos e se o Onizuka não morreu, ninguém nunca vai morrer. Porque, mano, tu pular de um prédio de 10 metros e não morrer e só estragar o carro do teu chefe deve ser bom demais. Nem todo herói usa capa, cara. Ô, Raul, a gente já tem que começar aqui falando que esse é um mangá comunista que sempre o chefe se fode, né, velho? Então tem esse detalhe. Sim. Não, mentira, porque a diretora é a chefe e ela se dá bem pra caramba em cima do Onizuka. Ah, é verdade, tem esse detalhe. Ah, mas dependendo do nível. O Onizuka, ele mantém o respeito na escola. Ele agrega a comunidade. Bom, é minha frase, eu sou o Eru Marques e foi o Onizuka que me convenceu um dia a ser professor. Eru, eu quero te dar os parabéns, tá? Porque você inovou, você foi o primeiro Catum que estreou aqui que não foi com a frase www.catum.com.br. Parabéns, viu, cara? Pô, de nada, cara. De nada, cara. Eu faço diferente, cara. Eu faço diferente. Eu sou completamente imprevisível. Olha aí. www.catum.com.br. Acesse lá após os e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, OPEX, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. E eu quero, é claro, agradecer os apoiadores que acreditam no nosso sonho e fazem esse podcast continuar no ar. Obrigado a Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Loures, Henri Yamaguchi, João Pereira, Marcos Paulo e Thiago Patês.
E de volta dos e-mails para o nome original GTO, Great Teacher Onizuka, do gênero Dramédia. Olha aí, descobri isso quando eu tava pesquisando e faz todo sentido. Com 43 episódios que poderiam ser 44, porque o primeiro episódio é duplo. Estreou em 30 de junho de 1999 e teve seu último episódio em 17 de setembro de 2000. Faz tempo. Tem cara, né? Na verdade, não tem cara, tem cara de Pierrot, né? Não, mano, vamos ser sinceros, assim, eu sonho com o novo anime de Onizuka, eu sonho até com o filme de Onizuka, mas, assim, tipo, o cara tem que gostar muito de final dos anos 90 e anos 2000, porque aquilo ali é escrachar. Ele tem aquele ar, né? É verdade. Até porque, na verdade, se fosse nos dias atuais, o Onizuka não ia descobrir nada dos alunos porque eles iam estar tudo no WhatsApp. Não, o Onizuka nem ia precisar, porque os alunos iam falar tudo no Instagram ou no Snapchat. Ou no Twitter. Ou no TikTok. Exatamente. O Onizuka, inclusive, teria milhões de acessos com as dancinhas dele no TikTok. Não ia. Meu Deus do céu. A abertura do anime ia ser um vídeo dele no Instagram. O primeiro Reels do Onizuka seria ele com aquela fantasia dele de elefantinho entrando na sala de aula. Era aquilo, acabou, irmão. Aquilo é maravilhoso, cara. Melhor que aquilo é só o Onizuka tomando uma picada de cobra e pedindo pra professora chupar. Ele fazendo, como é que é mesmo? Aula experimental, que ele leva os moleques pra soltar foguete de água no jardim da escola, velho. Não, ele leva a menina da enfermaria pra soltar foguete. Porque ela tava triste, cara. Ele é um gênio, mano. Eu gosto muito que o Onizuka, ele instiga os moleques a manter a criatividade deles enquanto eles matam a aula dos outros professores jogando videogame com ele. O Onizuka era o manual do mundo antes do manual do mundo. Verdade. Inclusive, se você não conhece o anime de Onizuka, pausa aqui. Ele pode ser visto no Brasil pela Crunchyroll. E aí você pode voltar pra assistir esse episódio. Porque, cara, não tome spoiler, porque é muito bom. É muito bom. Como a gente comentou anteriormente do estúdio Pierrot, que é o estúdio de Naruto, de Bleach, de todos os filmes de Bleach, tirando live action, é claro, de Black Clover, Tokyo Ghoul e o Hakusho, entre outros, na direção de Noriyuki Abe, que foi diretor de Bleach. É grande diretor, um dos maiores nomes da história da direção mundial. Porque fez a maior obra de todos os tempos, Bleach. Então tá aí, firme e forte, tá voltando. Um abraço, Noriyuki Abe, que você durma bem. O cara ainda dirigiu Yu Yu Hakusho. Dá pra ver como o cara é brabo, cara. O cara é brabo. O filme, ele dirigiu aquele primeiro filme. Brabíssimo, o homem. Irmão, o cara dirigiu qualquer coisa de Yu Yu Hakusho, já é brabo. O cara dirigiu Bleach, cara. Ô, Raul, imagina, você recebe um currículo hoje, você aí, chefe do NSV. Aí tá lá escrito que o cara fez qualquer coisa em Bleach e Yu Yu Hakusho. Tu contrata o cara, não contrata? Pelo amor de Deus. É que o problema é que ele fez os filmes de Bleach também, né, mano? Aí E são muito bons. Ah, não, os filmes de Bleach são bons, que isso, irmão. depois contra, cara. Não, não depois nada contra, não. Depois, conta, cara. Tem espada, tem Bankai. O que mais que você quer? Qualquer argumento. Ele veste preto, tá? Ele tem uma capa e uma máscara estilosa. Vocês querem mais o que na vida de vocês? É, ele tem uma máscara branca, né? Pô, cara, o protagonista tem uma peixeira gigante, cara. Cara, na moral, o que vocês estão querendo mais, gente? Pelo amor de Deus, Bleach é muito bom. A fonte é o mangá, que tem os seus 25 volumes. No Brasil, inclusive, está em publicação pela editora New Pop. Inclusive, eu tô colecionando. Muito bom. Eu também. Ó, eu queria deixar um agradecimento a um parceiro de vocês aí, tá? O Anime Hunter. Obrigado, tá? Baixarem o preço de GTO. Eu comprei a cacetada de volume recentemente. Olha aí, que beleza, hein? Do autor Toru Fujisawa. Falei certo, Ansem? Toru Fujisawa. Tem que falar com voz de samurai. Eu esqueci do Toru, só foi no Fujisawa, mas aí o Ansem me corrigiu aqui, tá tudo certo. Da editora Weekly Shonen Magazine, que é a Jump da Kodansha. Demografia Shonen, mas se fosse um Seinen também tá tudo certo. Eu sempre acreditei que ele era um seinen. Pois é. Ele é um shonen dos anos 90. É isso que ele é. Porque atualmente ele não seria. Faz sentido, faz sentido. Agora você falou a maior verdade de todas. É verdade, é isso aí mesmo. O professor que no primeiro dia dele de trabalho, ele tá embaixo da escada olhando a calcinha das alunas. Você não tem um professor afogando aluno em Fairy Tail. É isso que você não tem. Não, chamando os caras da Yakuza lá, gangue de motoqueiro pra botar pavora nos moleques. Exatamente. Oh, isso é maravilhoso. O que concordamos, né, Eru? Como você, como aprendiz aí de professor, né? Que é uma ótima forma de ensino, fala a verdade. Não, o que vai ensinar as crianças mesmo é isso aí, cara. Botar pra se afogar no lago, fazer pular de prédio, pular com a moto, com a criança pendurada na sua moto. É esse tipo de coisa que faz os alunos reterem mais aprendizado.
Com certeza, mano. O cara tá ensinando o que é a vida. A mina, lá, ela não tinha mais notas boas e tal, ela podia desenvolver e tudo mais. Então, o que o Onizuka fez? Filho, tu tem um dom aqui. Tu vai ganhar rios de dinheiro sendo modelo. Vai, teu. E a mina fez o quê? Abraçou e foi embora. Porra, que amaro que é isso? Exatamente. Inclusive, o mangá começou em 97 e terminou 2 anos depois do anime. O final do anime fica em aberto, né? Fica em aberto. Ele fecha o arco e bota o Onizuka pra ir ensinar na América. Enquanto no mangá, o Onizuka, tipo, terminou o arco, ele só continua na escola e continua dando aula pro mesmo moleque. É essa a diferença mesmo do final. Isso, exatamente. Querendo ou não, o final original, né? Só fica naquela, colocaram aquela cena da professora falando, não importa o que aconteça, ele vai voltar só pra, tipo assim, caso a gente quiser fazer uma nova temporada, tem essa palhinha aí. Mas se quiser terminar aqui, ele terminou o trabalho dele aqui e foi dar aula em outro lugar, sabe? É nessa vibe, entendeu? Eles fizeram no final qualquer coisa, basicamente. Sim, hora de brilhar. Nosso protagonista é o Eikichi Onizuka, né? 22 anos. Foi líder, né, de uma gangue de motoqueiro, né? Ele é campeão de karatê também. Ele é tipo aquele cara chucrão, tipo, ele fala palavrão, é tipo a gente aqui, né? O Juan se desviou do grosso muito fácil. É lógico. Certas coisas a gente tem que ter jogo de cintura pra desviar. Exatamente. Não, fala a verdade, Raul. Tu já escreveu isso aí já imaginando fazer a piada. Não. Sabe quem escreveu isso aqui? A Crunchyroll, porque essa é a sinopse deles, tá? Então a Crunchyroll já imaginou falando isso pra já pegar o podcaster no laço, entendeu? Ali. Exatamente. No laço já, só que a gente aqui é ligeiro e desviou do assunto. Né? Ele fala palavrão, fica fumando na sala, ele é estressado, qualquer coisa ele se irrita, né? E o sonho dele, né? Ele tem o sonho de ser um puta professor foda ali, né? Que é o sonho dele, né? Ser um professor. Só que ele não leva jeito absolutamente nenhum pra dar aula. Aí até que ele começa, né, dar aula do jeito dele, né? E aí ele fica dando essa aula, tipo, quando ele começa como professor, tipo, eventual, né? Até, só que o pessoal vê que ele é meio maluco e já dá a pior sala do colégio pra ele. Falei, não, esse aí, cara, já vai ver essa sala, vai ficar aterrorizado, vai sair fora, né? Mas não contava que era o Onizuka que tava ali, né? O Malandrovski, basicamente, certo? Exatamente. Carlito, agora é sua hora de brilhar. Conta pra gente aí como a direção tratou a animação. O nosso querido Abão da Massa aí, que dirigiu o Bleach também, mano. Assim como em Bleach, né, ele faz um trabalho bacana, né, e assim, eu já queria levantar o ponto que é a mesma coisa que acontece em Bleach, em GTO, tu tem uma trilha sonora muito foda, né? Sim. E aí você consegue, e ele consegue mesclar muito bem o pacing de construir as coisas, de desenvolvimento, e assim, eu vou falar uma coisa que talvez seja até meio bizarra. A direção de ação dele é muito foda em Bleach, mas eu acho que ela se destaca talvez de vez em quando até mais aqui em GTO, porque elas são poucos momentos, mas quando são os momentos são foda, porra, mas são muito foda. E o cara tem um pacing pra comédia aqui com o GTO, é claro que isso vem do mangá, né, o nosso querido Toru Fujisawa, ele tem um pace desgraçado, né, e é muito legal pra pensar nisso, porque GTO é uma comédia universal, né, é um besterol gigante, maravilhoso, completo, assim, testemunha de Onizuka estamos aqui, mas o jeito dele de narrar é um jeito muito ocidental nesse sentido, né, ou então universal num todo, assim, é uma comédia meio pastelona que funciona pra tudo quanto é lugar, diferente de várias comédias que são específicas do Japão, né, e aí o Abe consegue trazer esse pacing de comédia do mangá e consegue deixar ele muito fluido no anime, né, é um anime em célula ainda, e eu acho muito mais bonito do que atualmente. Tem umas cenas que são, pra mim, impressionantemente, são bem específicas. Por exemplo, a cena que o Onizuka vai dar o cavalinho de pau com o caminhão, logo nos primeiros episódios, que é maravilhoso. Cara, que cena bem animada. É um caminhão gigante, branco, bonito. Parece o caminhão do Elvis, né? Eu adiciono isso, essa cena do cavalo de pau. O caminhão, você para pra pensar, né, que bagulho absurdo. Cavalo de pau com caminhão. Mas eu adiciono também a abertura, cara. A animação da abertura não deve nada os animes de hoje aí, velho. Não deve nada, cara. É muito boa. As duas aberturas são sacanagem de boas. Fora a música da abertura, que é incrível, né? E, cara, tu tem vários momentos desse sentido em GTO. Vários. GTO, estamos falando aí no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Vem na mesma leva ali de Cowboy Bebop, Triangle, uma porrada de animação foda que tava saindo na época. Então, o trabalho é caprichado, cara. A direção do cara é impecável nesse sentido. E eu acho o trabalho inteiro da equipe, sabe? O trabalho inteiro da equipe é impecável. E ele centralizou
analisou bastante o trabalho, eu tava pesquisando aqui sobre o trabalho dele no anime. Ele foi o diretor principal, né? Ele fez storyboard e recording designer do anime. Aí, pra alguns episódios específicos, ele teve assistência de alguns diretores de episódio. Foram outros 3 diretores de episódio que ajudaram em alguns episódios específicos. Mas, cara, você pegar o diretor principal que fez tudo isso, centralizar o trabalho desse jeito e ficar tão bem feito, sabe? Hoje em dia é quase impossível, ainda mais no anime de 40 e poucos episódios, né? Eu acho que o tempo também, talvez, de produção, o tempo de produção daquela época poderia ser outro nesse sentido. E, assim, não é tão incomum o diretor ser storyboarder. Em uma produção mais indie, esse tipo de coisa acontece. Mas em produções de larga escala e produções, assim, como a gente conhece, como é da indústria japonesa, que são muito acavaladas, assim, até falando de outras produções americanas, por exemplo, como Disney e tudo mais e tal, também aí já não funciona tão comumente. Mas eu chuto que o fato até de ele ter sido o storyboarder da produção quase como um todo, eu não vou dizer que deve ser da produção como um todo, provavelmente devia ter uns assistentes pra fazer com ele, deu mais controle pra ele da própria direção que ele tava fazendo, entendeu? Tipo, do plano que ele vai escolher, do take, como vai ser montado, da sequência de cenas que vão ser montadas, e aí passar especificamente isso pros animadores. E também poder refazer o storyboarder antes mesmo, talvez encaixando com a música, porque o GTO tem muito disso, de você encaixar com a trilha sonora, até pra você ter tanto pacing de ação como você ter pacing de música, de comédia, né? Então você tem os barulhinhos, tem o foley ali de comédia e tudo mais e tal que junta, né? Eu brinco ali do elefantinho, mas tem muito nisso, né? O elefantinho ele vai fazer o movimento com o elefantinho, aí tipo, acontece alguma coisa e tem um barulhinho do elefantinho, né? Assim, saindo água do elefantinho, né? Que é o que dá a comédia tudo no negócio. Então, eles sabem encaixar essa construção e eu acho que ele ter sido storyboarder facilitou nesse sentido. Você fala sobre a música de ambiente e tudo mais, cara. Você vê quando é bom naquele episódio que tá os 2 personagens, a Tomoko e o Noburo, que eles estão dentro de uma caverna, e aquela caverna toda hora tem alguns lugares que tem água, sabe? Porque eles tinham caído naquela caverna lá, o casalzinho que depois virou o casal romântico da história. Você escuta a água aproximando, e são vários ambientes de água diferentes. É a água fazendo eco nas cavernas, né? Que inclusive a Nomura tava achando que era a saída, né? Que era barulho de gente, não era a água. Era a água chegando pra invadir o local. É a água simplesmente passando de maneira leve, cara. Tipo assim, tem toda uma ambiência muito bem feita naquele episódio, é espetacular. Cara, tem um episódio de direção que me marca muito. Na verdade tem alguns, mas o que eu mais lembro é o episódio final do Arco da Kanza, que é o episódio que eles vão dirigir na moto e tudo mais e tal. E a direção de fotografia daquele episódio, junto com a direção da moto e tudo mais e tal, dele rodando a cidade com ela, esse tipo de coisa, cara, é de uma beleza. E tipo assim, tu sobe com a música, tu faz trabalho com a trilha sonora e tu vai terminar de um jeito. E é claro, o texto do que vem do mangá é muito bom já, mas ele consegue dar uma narrativa ali que puta que pariu, velho. É assim, é muito, pelo menos pra mim foi muito marcante. A Kanza que é um dos meus personagens favoritos, porque ela é surtadaça, né, velho? Então, quanto mais surtado no GTO, melhor. Então, esse arco, assim, é um dos que eu mais gosto e acaba se finalizando num episódio que é lindo. Mesmo sendo um slice of life, é muito complicado você dar vida aos personagens, principalmente o Onizuka, porque o Onizuka não para, né, cara? Ele é aquele cara que é inquieto. E você fazer isso no mangá, que é estático, né? Você vai lá, cada cena mostra o Onizuka em algum canto e funciona. Você no anime, você tem muito mais trabalho. Você tem que animar o Onizuka o tempo todo. E o trabalho é muito bem feito, cara. O Onizuka não para no anime também. Ele tá lá de um lado, ele tá no outro, ele tá pulando, ele tá de ponta cabeça, ele tá se vestindo de algum personagem Kenshiro de Hokuto no Ken. Ele não para. E você imagina o trabalho que deu pra fazer a animação do Onizuka. Não tô nem falando de todo o resto, ainda mais em época de células ainda, né? E tem hora que ele faz aquelas caretas que aí muda o estilo de traço, né? Da cara dele fica, tipo, completamente diferente, assim, também. Eu não sei, eu até gostaria de fazer essa pesquisa, seria legal, pra ver o quão GTO ele é importante na narrativa de comédia de mangá japonês, depois pro futuro. Eu gosto de um mangá, o Eru sabe, porque a gente gravou o cast né, Eru? Que é o Hinamatsuri. E, mano, o que Hinamatsuri, pra mim, bebe de uma narrativa de construção de comédia muito parecida com o que é GTO, é sacanagem. Porque GTO, como história, ele é uma narrativa que é escrachada, entendeu? Que tem bilhões de caras e bilhões de gestuais pra você dar a graça na comédia, entendeu? E, além disso, você tem as maluquices que o Onizuka faz, o extrapolamento, coisa que também tem em Hinamatsuri, com os poderes, esse tipo de coisa. Mas, no fim, ambas as histórias conseguem ter narrativas de subtextos e, cara, tipo assim, são hiper complexos
complexos. Você pega a narrativa de cada aluno que tem ali, que o Onizuka tem que tratar na escola. Irmão, cada um desses aí, se tu pega um autor meia bomba, era um mangá só dele. Ou então um autor muito bom, mas que soubesse trabalhar muito bem a questão de depressão, essas coisas assim, ou então vários problemas que tem ali dentro da obra, era um mangá só deles. E o cara disseca uma porrada de personagem um atrás do outro, que tem uma porrada de problema, com base na comédia, só brincando com as coisas ali e tal, e ele consegue ser maduro, construir todos os personagens que a gente vai falar aqui, construir todos os plots dos personagens, desenvolver esse subtexto, desenvolver as tramas de todos esses personagens e ainda assim brincar com isso. Mano, é de uma riqueza de detalhe o texto que é brincadeira, GTO. E não é só os alunos, né, cara? São todos os personagens, os alunos e os professores. Tem um arco curto do Ishiyamada Sensei, que é o professor careca lá, que é maravilhoso, sabe? É o cara que já tá cansado, é o cara que já foi professor por muito tempo, que ele já não acredita mais no que ele faz, ele não tem fé mais no que ele faz. Aí ele vai, se machuca de jet ski, vai parar no hospital. Aí chega uma aluna lá com girassóis e não sei o que, entrega pra ele. Inclusive, se você pegar o diálogo ali, tem referência a Samurai Champloo, porque ele fala que se sente como samurai ali no meio dos girassóis. E aí ele relembra, sabe, quando ele era mais jovem, o quanto ele trabalhou, o quanto ele se esforçou pra fazer das pessoas ali que estão crescendo na frente dele, pessoas melhores, sabe, pessoas que vão ajudar na sociedade e tudo mais. E ele pensando como que ele esqueceu de tudo aquilo, sabe, como ele se perdeu. E aí ele começa a olhar pro Onizuka, né, que ele olhava com tanto preconceito e fala, pô, o cara tá fazendo o que eu devia estar fazendo, da maneira errada, mas ele tá fazendo, mas talvez ele faça da maneira errada, porque eu não tô fazendo a minha parte. E é maravilhoso, é só um personagem que tava ali de canto pra ser piada, pra ser escada, pra se lascar. Pra quebrarem o cresta dele. Exato, pra ficar puto porque o Yuzuka ganhou um carro mais caro que o dele. Mano, a gente teve uma vez que a gente sentou, né, e o Lucas a gente tava montando uma pauta de carros nos animes, e a gente começou a ver quanto custava um cresta na época no Japão, e era caro. Carro de patrão, cara, o bagulho sinistro. É, mano, o carro era brabo, velho. E é aqueles carros brancos de empresário, né? Sim, porra. É o top do Uber Black, irmão, porra. Aquilo ali é pesado. Tem uma narrativa, cara, que é bem no início do mangá e tal, e depois... E eu acho muito legal como é que se constrói o resto do mangá com isso e do anime, que é o narrativo da Azusa, né? Que é a outra professora, e o Onizuka não diretamente ajuda muito ela, né? Ela tem um problema ali dela. É um problema que, se você for parar pra pensar, tem um outro filme, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Garden of Words, que é um problema muito próximo, né? Que as duas pessoas passam. E você tem toda essa construção que a gente acabou de falar de Subcamaras, a construção dela, você entende o personagem, tem toda uma dramaticidade ali. E aí, pra mim, é o mais legal, que a partir desse ponto, você começa a entender o carinho que ela tem pelo Onizuka em toda a construção do mangá e do anime. E não é forçado, você não tem essa construção, entre aspas, romântica, até onde que a gente vai no anime, de construção entre os dois. E nada é forçado, por exemplo, porque você entende o lado de carinho que ela tem a partir do momento da construção anterior, logo no início do mangá com eles dois, entende? E você consegue perceber isso, cara. Pra mim, a relação que o Onizuka vai construindo com todos os personagens e desconstruindo esses subplots, assim, é maravilhosa a ponto de, por exemplo, o Kikuchi, né, que é o moleque lá do Photoshop, pra mim, ele tem um dos melhores arcos com o Onizuka, que é um arco que ele é derrotado pela simplicidade do Onizuka. Tipo, ele faz tudo que ele tem que fazer, ele vai lá e esculacha o Onizuka, faz aquelas imagens e tudo mais e tal, e esse aquilo, que é muito mal feito no Photoshop toscão. E no fim, tipo, o Onizuka com aquela simplicidade dele fala assim, pô, mano, troca aqui, bota essa mina aqui nesse lugar aqui, tudo mais e tal, assim, que é uma cena maravilhosa. Ele queria mostrar pros amigos que ele tava junto com umas atrizes pornô, e aí ele queria que ele mudasse as imagens. E aí, mano, Kiko te quebra. E tipo assim, ele é o cara todo serião, tudo assim e tal, e ele vê como é que é a ação do Onizuka e tudo mais e tal. E aí ele entende também o que o Noburo fala pra ele, comenta com ele, que é o primeiro moleque que o Onizuka ajuda, né, na escola principal. E aí você tem essa narrativa, e o que te fala, mano, eu vou fazer o que com esse maluco? Esse maluco é brabo. Não precisa ser falado pro telespectador, pro público. A gente consegue entender a narrativa de todos os personagens sem ela precisar ser falada pra gente naturalmente, sabe? Que é uma coisa que não acontece tanto hoje nos shonens atuais. Isso acontece tanto com o Kikuchi quanto com a Urumi, né? A menina do QI 200. Adoro ela, cara. Ela é muito surtada, mano. Eles vão transformando a opinião dele sobre o Onizuka de maneira natural. Porque o Kikuchi, ele não foi simplesmente assim, não foi tipo, o Onizuka virou e pediu as imagens, ele deu risada e falou, foda-se. Ele ficou um tempão falando assim, olha, ele não é um cara
que eu confio nele, mas também ele não parece ser uma pessoa ruim. E aí, aos poucos, ele foi conhecendo o Onizuka e aos poucos ele foi ajudando, né? Tanto que a primeira vez que ele ajuda foi com a questão da fita lá, que ele transforma. Até então, nem parecia que ele tava vendo o Onizuka com outros olhos, sabe? E a Urumi é do mesmo jeito. O Onizuka vai ganhando o coração dela aos poucos. E ela é a mais difícil de todos. Ela só queria se divertir, né? Na escola, como ela se divertia anteriormente. E aí ela percebeu que com o Onizuka ela poderia se divertir o tempo todo porque ele é maluco. Todos os personagens ali, eles passam por aceitação, né? E o Onizuka aceita as pessoas como elas são, porque o Onizuka é um doido e que, na verdade, tipo, ele sempre ficou à margem da sociedade, né? Porque ele era chefe de gangue de motociclista e ganhador de campeonato de karatê. Então, assim, razoavelmente ele era à margem da sociedade do Japão. Ele não tem essas amarras, né? Sociedade. Eu acho muito legal essa narrativa em GTO, que são as amarras societárias que você tem de construção de pessoas, né? Então você tem que seguir aquele padrãozinho pra tudo mais e tal, que é o inverso do Tiamada, né? Do professor mais velho. Que ele segue esse padrãozinho, ele já não acredita nas coisas, mas ele tem que manter seguindo esse padrãozinho sociável, né? E aí o Onizuka, sendo essa pessoa que quebra essas amarras, ele vai quebrando também as necessidades dos personagens, né? O Onizuka, ele faz uma crítica, ele bate exatamente em um assunto que o Henry cansou de falar desde a época da Animistic, coisas que ele passou no Japão, de como o Japão trata a sua criança desde o começo para ser uma ferramenta para a sociedade sem se importar com os sentimentos dessa pessoa, né? Bem-estar dessa pessoa. Exato, o bem-estar, o que a pessoa tá sentindo. Isso leva a muitas coisas, inclusive ao número exorbitante de casos aí de pessoas cometendo suicídio no Japão, né? E o Onizuka, ele bate nisso, porque o Onizuka, ele primeiro, ele pensa no ser humano para depois pensar na sociedade em si. E ele pensa de maneira humana todos os personagens, inclusive os próprios colegas de trabalho, né? Falou sobre a Azusa, né? A professora. Cara, ele no começo, né? Até um certo momento, ele nem tinha nenhum tipo de pensamento nela como, eu quero ter um relacionamento romântico com ela. Na verdade, é ela que começa a perceber que tem, né, um certo sentimento por ele. Ele simplesmente vê ela de maneira humana, como uma pessoa que, eu quero bem dessa pessoa porque essa pessoa é legal, ela é minha amiga, eu quero ajudar essa pessoa. Uhum. E o pensamento dele de ser um bom professor passa muito por isso, né? Do bem-estar dos alunos acima de qualquer coisa. Ele defende os alunos também, né? Quando os alunos estão na enrascada, ele vai lá, ele compra a briga do aluno. A gente vê ele fazendo isso durante toda a série, né, cara? Ele foi preso por um aluno. Então. Quer dizer, não foi preso porque ele fugiu, né? Ele fugiu. Ele tomou tiro por uma aluna. Ele tomou tiro. Ele fala diversas vezes que vem da questão da criação dele mesmo, quando ele foi crescendo, que professores tratavam ele mal, que chamava ele de mesquinho. Foi até aquela cena do suplex no Tiamada. Onde, tipo, a missão dele era justamente defender o Tiamada, e ele dá um suplex no maluco porque o maluco chamou o outro de mesquinho, e ele não suporta isso. Ele é um cara que vê essas coisas erradas que aconteceram com ele e tenta o máximo não replicar isso pros alunos dele. O interessante, cara, é que na figura do Onizuka, como o Raul acabou de apresentar, pra mim o principal tema de GTO, né, como obra, é o ato da necessidade de humanização da educação. Uhum. Que eu acho que isso é global, tá? Porque no Brasil funciona mais ou menos assim, aqui em Portugal também um pouco, então pra mim isso deve ser global. Existe muito uma formalização da educação. Tem até se a galera for pesquisar aí na YouTube da vida, esse tipo de coisa, tu vai ver várias críticas ao modelo educacional atual de ser um modelo meio fabril, de construção, fermentação educacional, esse tipo de coisa, enquanto a gente tá formalizando crianças, e crianças são seres humanos que vão chegar no mercado de trabalho. Mas não é esse o objetivo da escola. A escola tem que formar pessoas. Então você precisa humanizar esse processo ao máximo. Ele não pode ser estagnado, não pode ser fabril. E eu acho que é uma crítica que fundamentalmente está dentro do corpo do Onizuka, nesse sentido da obra. E aí a gente consegue transpassar isso na construção dos plots que são desenvolvidos. Desde o primeiro, na primeira escola que ele participa. Tanto que isso acontece, isso se referencia pelo quê? Por ele sempre ter que pegar a pior turma do colégio. Sim, todo mundo passa por transformações, né, em Onizuka. Inclusive, o próprio Onizuka. Tem uma cena que, se você não prestar atenção, passa até despercebida,
Só que muda tudo, que a gente lembra que o Onizuka no começo, ele começa a dar aula porque ele quer pegar as aluninhas, né? Ele queria inclusive só dar aula pro ensino médio porque ele não queria dar aula pra aluna criança, ele quer pegar a aluninha adolescente pra adulta já, né? Que já tá saindo do colégio. Ele começa a dar aula porque é um maluco que a professor dá essa ideia pra ele e fala, porra, é mesmo? Aí ele, não é, pô, já peguei umas tal assim, aí ele, porra, massa, hein? Acho que eu vou topar isso aí também. O pessoal até zoa ele, né? Fala, você? Como assim, né? O pessoal fica zoando ele. Aí no final do anime, quando começa a entrar no arco que ela quase esfaqueia o professor, o Onizuka, ele tá num bar com a aluna lá que virou atriz, né? Uhum. E aí o que acontece? Quando ele descobre a história que aquele professor teve um caso com a aluna e por isso que deu problema e tudo mais, ele vira e fala, cara, que absurdo isso, um professor ter um caso com uma aluna. Ou seja, ali ele já é outra pessoa. É uma frase. O anime não fica o tempo todo batendo na tecla que o Onizuka mudou. Foi uma frase, sabe? Mas que muda tudo. Cara, uma história, um enredo que é bem feito, ele acaba sendo feito assim, saca? Você não, ele te constrói os personagens sem precisar te narrar na cara dura. E aí a gente tem todas as narrativas são assim, né? Que você acabou de apresentar, do Onizuka é assim. Mas, cara, a do Murai, por exemplo, que o principal plot é o Onizuka tentando pegar a mãe dele, que é o mais engraçado. É maravilhoso aquilo, cara. Aquilo é maravilhoso. É maravilhoso, entendeu? Mas tu vê o desenvolvimento dele, tipo assim, de ele ser um moleque meio birrento, esse tipo de coisa, mas depois você começa a perceber a proteção que ele tem com a mãe, o carinho que ele tem com a própria mãe, por a mãe dele ser uma mãe solteira, as dificuldades que ela tem pra criar ele, esse tipo de coisa, os ciúmes até em certo sentido. Então, você começa a ter essa construção de personagem, você começa a ter esse aprofundamento, e aí, tipo assim, como é que ele começa a aceitar o Onizuka? Por que ele começa a aceitar o Onizuka? E depois isso cai tudo por terra, porque ele começa a imaginar o Onizuka como padrasto dele. O que é maravilhoso. Ele não quer a mãe dele com ninguém. A gente tem que lembrar daquele episódio maravilhoso, que ele acha que a mãe dele vai casar escondida. É verdade, cara, muito bom. Mas é um complexo bem édipo ali, no caso do Murai, né? Ainda assim, cara, é uma construção de personagem que funciona pra história e todos os personagens são aprofundados. Mas eles não precisam ser aprofundados com eles jogando na tua cara. Eles vão naturalmente sendo desenvolvidos. O Noburo tem um arco totalmente dramático de suicídio e tudo mais e tal, e ele tem uma evolução muito foda até o final da obra. Mas muito foda, a ponto de ter talvez um par romântico, saca? O que é muito complexo, assim, você sair de um ponto A e ir pro ponto B de uma forma tão natural. E isso desenvolve com o quê? Com um bom roteiro nesse sentido. Sim. E o Murai, cara, você tava falando sobre ele. O legal é que ele é o Onizuka mais jovem, né, cara? Tanto que depois ele vira o grande braço direito do Onizuka em qualquer coisa que o Onizuka for fazer. Ele e os dois amigos dele lá, né? E tanto que tem aquele episódio que você falou desse arco do Noburo, que o episódio que o Onizuka dá um soco no estômago do Noburo, tá o Murai e os outros dois caras vestidos desses malucos que gostam de arrumar treta de gangue, pra ver o que o Noburo ia fazer e pra ver o que a Tomoko ia falar, né? Que eles gravam o áudio dela falando que amava o Noburo e tal, né? Cara, o Murai, ele vira sempre o assecla do Onizuka. E se você olhar o jeito do Murai, né? O negócio de querer resolver tudo daquele jeito humano, mas rústico, né? Tipo Rony, assim, sabe? Fazendo gol de bicicleta. Tá permitida a palmeiragem aqui, tá foda já. Mas falando sério, cara, o Murai, ele sim, cara, ele é um espelho do Onizuka mais novo, cara. Totalmente, na minha opinião. Ah, não, mano. Depois que você leu... Como é que é o nome do Gaiden lá deles? O Shonen de Noegumi? O que? Isso, o Shonen de Noegumi, conto passado no Onizuka e do Ryuji, cara. Não tem nada a ver, cara. O Onizuka era muito despirocado. O Murai é tipo o Onizuka hoje, na idade dele. Faz sentido nesse sentido. Não, mas a gente tem que lembrar que também essa escola que o Onizuka dá aula é a escola de riquinho, cara. De playboy, é a escola de playboy. O Murai é um brigão, mas ele é playboy. A mãe dele paga uma escola cara. A mãe dele trabalha lá na construção, pô. Não, ele não é playboy, velho. Ah, mas ele tá ali junto com os playboy. Ele não tá no colégio, pô. Ele é o bolsista, o Eru. Ele é o ProUni. ProUni. Escroto, exato. É o ProUni. Ele não tá ali no Alcatraz ali tendo que comer rato, churrasquinho de rato, esse tipo de coisa. Não, o cara tá bem de vida. O Murai, cabelinho cortado, anda de gravatinha e tudo mais e tal. Tu pensa que o Murai ia durar lá na escola de Cross? Fala pra tu, Eru. Não, né? Não. Exato, não ia durar. O moleque ia ser surrado já do primeiro dia pra ficar ligado e depois ia pedir transferência. Não dura. Exatamente.
exatamente. O moleque não tem nem aquele cabelo de Coabra, cara. É o cotopetinho, né? Faz falta isso, entendeu? Agora tu vai ver, se tu for ler lá o Gaiden do Onizuka, o Onizuka não só sobreviveria no mangá de Cross, mas ele fundaria uma das gangues. Seria esse detalhe. Seria pica. E sabe o que é engraçado? Que o cabelo de Coabra era realmente um problema no começo dos anos 2000. Porque no começo dos anos 2000 eu estudava ainda e tinha um colega de classe, eu nunca vou esquecer, porque ele não podia usar topete, porque o pai dele não deixava, porque falava que topete era coisa de malandro, era coisa de gangue, e ele não usava. Ele tava errado? Não tava. Tá vendo? Errado ele não tava, é que o pai dele assistiu o Onizuka e sabia o que era certo. Era só pintar, tingir o cabelo de louro e usar brinco, Mas podia platinar o cabelo. Exatamente. que é o certo. E o que, na verdade, só deixa dizer que a geração Neymar é uma geração baseada em Onizuka, né, velho? Vamos ser sinceros. Ou no K-pop, né? Vamos respeitar o Neymar. Não, aí também não. Calma lá, né, irmão? Pô, tu falar de K-pop nesse podcast aqui, né, mano? GTO e Neymar não dá. Aí tu me meteu um K-pop. Vamos fingir que a gente não conhece o Onizuka. Aí eu falo, comente da onde vem um personagem, cabelo pintado de loiro, caído, cheio de brinco, tal, e roupas style. Você vai falar quem? Ou um personagem de anime, ou você vai falar um cara de K-pop, cara. Eu ia falar um funkeiro. No nosso contexto, sim. MC Cabelinho, porra? A gente mete o cabelinho aí. O cara vai longe, né? Porra, eu falo tu, Eru. Bobeira aqui, pô. Cabelo tingido de louro nos mangás de delinquente é a coisa mais comum do mundo, pô. É verdade. Se não tiver o cabelo tingido de louro, você não é delinquente, já começa por aí. Ou pelo menos um careca, tem que ter um topetão. Ou você pinta com seu cabelo. Cada cabelo tingido de louro, aí tem o do topetão do Coabra, tem o de carequinha raspada, é verdade. Do rabo de cavalo, que nem o Dama, que é o parceiro do Onizuka, sabe? Que tem tipo cavanhaquezinho assim. Coque Samurai, o Coque Samuraizão. Ah, O Dama passou a usar rabo de cavalo depois que cresceu. Ele tinha topete no Shonan Junagumi. Olha aí. Mas o rabo de cavalo dele é bem michê, sabe? Eu mostro que... Exato. Respeito ao trabalhador, gente. Pô, mal trabalhador honesto, dono de oficina. Não estou falando da honestidade dele, inclusive ele é um dos caras que sofre com uma dívida gigantesca do Onizuka. Por favor, New Top, traga os spin-offs de GTO. Ah, por favor, mano. Por favor. Do precinho também, tá? New Pop eu até agradeço também, porque não aumentou os preços de GTO tanto assim, então fica saudável ainda de se colecionar. Eu acho super honesto, ainda mais pelo fato de ser mangá com sobrecapa e tudo mais, cara. A gente não vê mangá com esse tipo de qualidade nesse preço, não. Não, sim, eu acho o preço super honesto. Super. O que eles fazem em GTO é maravilhoso, cara. E manter o preço que se mantém até hoje é muito bom, cara. O mangá é muito bem feito. Muito bem feito. Cara, eu adoro os arcos de GTO, cara. Qual é o arco preferido de vocês? Meu arco preferido, mano, tem que ser, né? O arco de praia, né, velho? não poderia ser diferente. É só estranho se não fosse. Exatamente. Cara, porque o arco de praia, ele começa bem antes. Começa com o maluquinho lá pegando dinheiro pra viagem, aí as meninas fazendo plano lá, ele perdendo dinheiro, aí o dinheiro vai parar com o Onizuka, aí o Onizuka acha que ele perdeu o dinheiro. Muito bom. Aí o Onizuka ganha o jogo do bicho lá, ele ganha um carro, aí ele aposta num cara que tá falido, dá o carro pro cara pagar as dívidas, aí chega o cara lá do nada, no último momento vai lá e dá o dinheiro do carro de volta. Isso é maravilhoso. Isso no Brasil nunca aconteceria. Nunca, jamais. Ou aconteceria, velho, e viraria um filme, ou uma novela. O meu é o com a menina peituda mesmo lá, que ele vai fazendo, você vai fazendo ela fazer uns comercial nada a ver, né? E aí o pessoal, os outros tá usando ela, não sei o que, tá ridicularizando. O pessoal vai fazendo esses comercial com duplo sentido, né? Ela pegando, fazendo carinho lá, ela, os melões são deliciosos. Aí ela com o biquíni, né, com os peitos gigantes, pegando o melão, tá ligado? Só esses bagulho idiotas, cara. Aí você fala, mano, o que ele tá fazendo, velho? Tá zoando a menina? Aí vai. Aí no final você descobre que ele fez ela fazer esses vários comerciais, tipo, idiota, mas só que ela tá sendo transmitida no país inteiro, por causa de vários comerciais da região, tinha um comercialzinho assim. Então, tipo, no Japão inteiro estão vendo o comercial dela, tipo, ela tá, tipo, famosa, assim, de certa forma. Eu falei, caralho, é foda, tipo, te surpreende, assim, eu achei muito foda. Você parar pra pensar, o Onizuka inventor do TikTok, cara, porque o TikTok é isso, é vários vídeos curtos de alguém fazendo alguma coisa de duplo sentido ou de palhaçada e fica famoso. Ou dançando. Exato, cara, isso foi muito legal, tipo, você engana você, né, que você fala, mano, você não tá entendendo o que ele tá fazendo, até que você vê no final, aí você fala, ia, que da hora. Fazendo um paralelo não só com o Brasil
do meio dos anos 2000 ali, como o final dos anos 90, como o Japão, mano, o que mais tinha era comercial com duplo sentido. A galera não lembra, mas o que mais tinha era comercial com duplo sentido, velho. É brincadeira o que tinha disso. É verdade. O que eu gosto mais é o arco da Urumi, cara, porque ele tem uma solução fantástica, cara. Que é você tacar a aluna da ponte, não é? Isso, na frente da sua moto, bem na frente do guidão. E você, pô, pula de um viaduto em construção, cara, com a moto. E é isso aí. Se isso não resolver o problema dela, nada mais resolve. Ai, mano, é muito bom. Cara, assim, também é o meu papo. Cara, que solução fantástica. Não, a solução é mais maneira. Tipo assim, ó, nada de mais sagrado nessa vida. Ela fala, não, então já é, vamos morrer então, tamo junto. Só tem um arco que eu acho que no anime ele ficou meio... Que é um arco curto, na verdade é um episódio. Que a solução ficou meio besta, cara. Que foi aquele do episódio da professora Fuyutsuki lá, que os alunos queriam ir na casa dela, com os alunos, tipo, querendo... Sabe, os aluninhos apaixonados pela professora? Aí as alunas da escola começam a ficar com ciúme dela e começam a tacar água nela, o caramba 4. Sabe, tipo, foi o único arco que eu achei que foi resolvido de uma maneira idiota, sabe? Sabe, de qualquer jeito, não condiz com os outros personagens, sabe? A maneira de resolver os problemas e tudo mais. O mangá eu lembro, só que ele vai levar ela pra passear e ela, tá, beleza, vou voltar da aula. E é isso. E foda-se, quando voltou tá tudo bem. Exato, tipo, não teve solução nenhuma. Na verdade, ele já constrói antes, né? Os problemas dela, né? Então, tipo assim, é mais um dia de problema dela. Basicamente isso. Os problemas dela são resolvidos muito facilmente, mano. Tem aquele episódio dela que ela vê o Onizuka falando pra menina lá, pra enfermeira, perguntando se ela ia viajar com eles, porque ele queria ver ela de biquíni por causa dos peitão. Aí ela falou, não, mas a professora lá vai. Ah, mas ela não tem peitão. Aí ela vai procurar um biquíni que realce o corpo dela e tal. Crítica à construção social da moda, tá vendo? O meu também é o da Urumi, mas eu queria falar de outro. Cara, eu gosto muito do arco do Kikuchi, porque, cara, o negócio do Photoshop todo errado é muito divertido, cara. Eu me escangalho de ir. E é real. Quando acontece o primeiro do Onizuka sadomasoquista lá, eu me escangalhei de ir. É foda, é muito mal. Do Onizuka BL com o professor Uchiyamada também. Ah, muito coração. No cavalo de madeira. Maravilhoso. O Tiamada que também tem também momentos maravilhosos que eu adoro, que é quando mostra a família do Tiamada, cara. Pesado, né, velho? Eu achei pesado aquilo. Cara, fantástico. A família não suporta ele e o cachorro dele se chama Eikichi. Pô, é fantástico. O único amor na vida dele é o Cresta, que sempre tá sendo destruído. Não, porque ele acha que ele vai conquistar a família dele com o Cresta. Só que a família dele tá cagando pro carro também, cara. É aquela família que cansou, sabe? Você não vê mais o pai da família, porque vive pro trabalho, né? E a gente sabe que no Japão se trabalha muito. E aí vai se passando anos, aquele carinho vai diminuindo, vai se perdendo, porque você não tem contato, né? Contato humano. E você vê sobre isso. E ele tenta reconquistar a família, e o único jeito que ele consegue reconquistar a família é com dinheiro, né? Entre aspas, né? Falou, não, se você for lá comigo, eu te dou aquela bolsa. Aí a filha dele fala, ah, então eu vou, sabe? Aí a mulher dele fala, então você vai ter que me dar um anel. Cara, é pesado, sabe? Não, a narrativa dele é muito pesada. Ela é triste, assim, só que você lembra que ele é um pau no cu com o Onizuka, e você fica feliz, mas tirando isso, é muito triste a narrativa. Não só com o Onizuka, a gente tem que lembrar que no primeiro episódio ele tava abaixado, encostando na bunda da professora. Ele é um pau no cu com a Azusa, é verdade. Com todo mundo. É verdade, é verdade. Ediador ainda, filha da puta, não, realmente. Merece tudo que acontece com ele, inclusive merece tacar fogo naquele Cresta safado. Pior que o carro é bonito. Inclusive a Fuyutsuki tá com fogo no Cresta dele, né? Verdade. Pô, os alunos roubaram a cresta dele e jogaram no lago. Não, mas a melhor cena do carro é quando o Onizuka sai em fuga com o carro aparece até com um poste de placa dentro dele, sabe? Aí o cara falou, mas peraí, não faz 2 dias que você pegou o carro de volta? Cara, os personagens também, o pessoal do seguro aparecendo, toda vez que aparece também é fantástico, cara. Pô, cara, a gente acabou de te dar um carro novo, você tá de sacanagem. Na moral, ele deve ter acabado com os Crestas do Japão, cara. Não, mano, não tem nenhuma seguradora mais querendo fazer carro pra ele, tá louco, mano. O maluco dando golpe atrás de golpe em seguradora. Ah, eu vim assinar aqui o novo contrato de seguro, não sei o que. Ah, tá, qual de carro? Ah, beleza. Qual que é o seu carro? É o Cresta. Aí, cara, um olha pro outro assim, né? Você é o maluco do Cresta? Não, não.
Dá que é rasga o contrato assim na frente, né? Eu acho que o cara vira e fala assim, eu achei que era uma lenda, né? Pode crer. Nossa, então é verdade, eu achei que era uma lenda. O maníaco do Cresta. Cara que atravessou o poste no Cresta e saiu com o poste. Ô, mas aí, o pessoal aí acho que é da Lexus, não sei se que é o dono do do Cresta, eles deviam fazer um comercial com isso. O carro é tão bom, tão seguro que você pode atravessar que você vai levar o poste e o carro vai continuar andando, irmão. Cara, eu não sei como o poste foi parar daquele jeito, porque o poste foi parar no meio do vidro, cara. Exatamente. E o carro tava andando. Tava. Cara, esse bagulho do Cresta é foda. Não sei a de vocês, é a minha opinião. A cena mais foda inteira de GTO é o Onizuka chegando na sala ensanguentado e terminando a prova. Aquela cena ali é impossível. Esse arco também é muito bom da prova, cara. Terminar a prova. Pô, ele tomou 2 tiros no abdômen e fez a prova. Tomou 2 tiros, caiu de 5 andares, quebrou o carro de novo e foi fazer a prova. Ali foi de sacanagem, né? O melhor é que o Kikuchi troca a prova dele porque sabia que ele não ia tirar 500. Aí depois conta pra ele e fala, Enzo, quanto você acha que tirou a prova? Ele, 500, né? Ele olha o Kikuchi olhando pra cara dele, tipo, você tá maluco? Não tem a correção da prova depois? A prova original do Onizuka? Tem, ele tirou realmente 500. E ele tirou 500, não é? É isso. Foi então, mas ele só corrigiu a prova depois que ele perguntou pro Onizuka e o Onizuka falou que achava que tinha tirado 500 mesmo. Sim, que é um plano que eu acho até legal, que tipo assim, aí ele corta, o Kikuchi tá rindo, eles cortam de novo com o Kikuchi rindo de novo, desesperadamente na casa dele corrigindo a prova. Aí no outro dia tá o Onizuka em cima de um palquinho com um terno branco, aquelas faixas de campeão assim. O bagulho na cabeça, assim, uns palitinhos. Cara, e tem muitas referências a outros animes, né? Doraemon, Hokuto no Ken, Akito no Joe. Doraemon é muito, cara. Ele faz mais de uma vez referência ao Doraemon. Ele colocando, tipo, uns jarrinhos na mão. Quem é você? É o Onizuka? Não, eu sou o Doraemon. Maravilhoso. Gente, o papo tá bom, mas vamos pra aquele momento das considerações finais e notas pra GTO, Great Teacher Onizuka. Então, cara, ele é um anime que a gente já falou aqui, tipo, muito engraçado, mas também passa uma mensagem dos professores que não estão ali só pra ensinar, né, as matérias, a aula em si, né, tipo, tava formar a pessoa ali como uma pessoa, um cidadão ali. E o Onizuka, do jeito maluco dele, ele consegue fazer isso muito bem. Ele redime uma sala que era só a escória da escola, né? E faz virar uma das melhores salas do colégio todo, cara. Isso é foda. Ele pega e amarra a aluna na moto e pula da ponte e fica fazendo todas essas coisas absurdas com os alunos, mas no final acaba dando certo. E é legal que, tipo, é muito bem desenvolvido, como a gente já abordou, né? Tipo, eles vão desenvolvendo os personagens. Cada aluno tem, tipo, um trauma, tem uma parada ali que, tipo, você fala, mano, eu acho que a gente chegou a comentar no começo, né? Que daria pra desenvolver, tipo, uma saga inteira, tipo, 12 episódios só em cima de um aluno, né? E eles desenvolvem ali rapidinho e a gente conhece a sala toda, cara. E os momentos de risada também, cara, são impagáveis. O Cresta, cara, a piada do Cresta é foda, velho. Praticamente todos os episódios, mano, ele destruindo o carro do cara, mano, é muito bom. E não teria como dar outra nota senão 10, cara. Esse foi um dos animes, assim, que na época, quando eu assisti, cara, me marcou muito, cara. Tinha virado o profeta do Onizuka, cara, porque eu só falava e indicava pra todo mundo. Então, essa é a minha nota. Fora a trilha sonora, que é incrível. O Ansem acabou de falar que na época ele se achava testemunha de Onizuka. Até hoje eu sou testemunha de Onizuka, tá? Só pra deixar bem claro. Você já é o profeta de Onizuka, né? Deus lá em cima e Onizuka na terra. Pra mim é isso. Uhum. Vocês estão falando aqui com um cara que tem GTO no top 3 dele, vocês podem olhar lá no Catum. Falando nisso, acessa lá, catum.com.br. O cara que já pesquisou e na verdade nesse exato momento está pesquisando tatuagem de GTO. Então, cara, tipo assim, GTO é literalmente um dos meus mangás favoritos. É uma das histórias mais incríveis que eu já vi. Onizuka é um dos meus personagens favoritos. Eu acho tudo em GTO, desde construção de roteiro, construção de personagem, apresentação de personagem, comédia, desenvolvimento, toda a parte de animação eu acho fantástica. Eu não tem um pio pra tirar dessa obra. Se você não gosta de GTO, se você acha que algum motivo tem algum problema em GTO, você tá errado. É simples assim. É 10, cara. Tipo assim, pode dar mais que 10, Raul? A gente pode dar 20, pode ultrapassar, porque eu queria dar mais, velho. Cara, eu sou uma pessoa que não tem preconceitos, cara. Você dá o que você quiser. Mas a nota máxima aqui é 10. Entendeu? GTO é único, velho. Quem não deu ainda, vai lá ver. E eu não sei o que tá fazendo isso. Tudo bem
bem que GTO não tem problema de ter spoiler, porque a comédia é tão boa que tu vai reler, não vai ter problema, mano. A gente falando aqui não passa Nem metade. Exato. Nem um terço do que é, do quão engraçado, do quão imprevisível é a GTO, do quão maluco é o Onizuka, de quantas vezes ele se veste de Doraemon, cara. Não tem explicação pro que é a GTO, velho. A GTO é uma força da natureza, eu queria que tivesse mais mangás como esse, não tem. E é isso, mano. Quem der menos que 10 pra GTO é doido. Cara, já adiantando mesmo a nota, pra mim também é o 10, porque primeiro sou grande fã de Onizuka e de qualquer delinquente. São grandes personagens sempre na história dos mangás. Peraí, você gosta de Tokyo Revenger, é isso? Pô, cara, até desse aí eu gosto, embora ele seja o pior mangá de delinquente que eu já tenha lido. Pô, o Onizuka é um personagem único que a gente tem dentro dos mangás. Um cara totalmente inquieto, hiperativo e totalmente imprevisível na resolução dos problemas que aparecem na frente dele. E eu acho que é mais assim, apaixonante não só nessa questão da comédia dele, mas a questão de como ele leva o amor dele de educação mesmo. Que ele gosta mesmo de interagir com os alunos, passar ensinamentos pra eles, e em diversos momentos esse ponto do mangá, pô, me tocou bastante. Gosto demais desse mangá, levo também como um dos meus favoritos, e a nota não tem como ser outra além de 10. Maravilhoso. Essa fala do Darui ainda me deu uma ideia maravilhosa. Temos que fazer um MDO de rinha de delinquentes dos animes. Pô, pai, me chama. Mas aí você tem que tirar o Onizuka, porque o Onizuka é imortal, tá? Só esse detalhe. Porque assim, tem muito delinquente que é complicado, cara. Você tem o Yusuke Urameshi. Não, mano, tu tem a galera lá de Cross, tem a galera... Fala outros aí, que eu já esqueci, Então, tem muito anime de delinquente, cara. Aliás, não anime de delinquente, tem muito anime com personagem delinquente. Não, tem muito mangá de delinquente, aí tem muito, mas anime nem tanto. Não precisa nem ser a história ser focada em delinquente, sabe? Em delinquência. Pode ser só um personagem delinquente dentro de alguma história. Por exemplo, a dupla Yusuke Kuwabara é forte demais, cara. Porque a flor é de cerejeira e o homem... Tem que ser o Kuwabara. Exatamente, cara. Essa frase me marcou pela vida inteira. Mas é do mesmo jeito. Se não te marcou na tua vida, você tá errado. Assim como se você não gostar do Onizuka, tu tá errado. É a mesma coisa. Exatamente. O Onizuka, ele é um produto da sua época. A gente sempre tem que falar isso para histórias mais antigas, né? Final dos anos 90 e tudo mais. A gente falou um pouco sobre isso, inclusive de Hokuto no Ken, né? Quando a gente tava dando dicas de Battle Shonen e tudo mais. Ele é um produto da sua época. A gente não pode olhar pra GTO com a visão de hoje e querer julgar as piadas, o que o professor escreve. A gente tem que, sabe, olhar com os olhos de um noventista. Mesmo muito do público de GTO hoje não ter vivido essa época, né? Mas os anos 90 era isso, cara. Era propaganda de margarina com putaria na televisão, sabe? Aquela propaganda do Nabo ia ser easy aqui no Brasil nos anos 90, cara. Uhum. Ia passar no horário do desenho animado das crianças. Exatamente. O que eu recomendo é você procurar um episódio de Banheira do Gugu e depois você ler GTO, porque aí você vai estar, sabendo o que tá passando na época. Uba é. Banheira do Gugu, pelo menos, mesmo passando no horário do almoço da família brasileira, era um programa que, tipo assim, não era focado em criança. A gente tem que lembrar que os programas infantis da época dos anos 90 eram todos com apresentadoras com roupas curtíssimas, sabe? O maior. É Xuxa. Mara Maravilha. Mara Maravilha, Eliana, Xuxa. Gente, vamos lembrar, a Gretchen nasceu do Bozo, que era um programa infantil. Pois é. É isso. Então, tem tudo isso aí, cara. Então é muito complexo, sabe? A gente julgar. Eu entendo que a gente, sem ter tido essa carga de conteúdo dos anos 90, e como hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação graças à internet, e tem uma visão muito mais aberta do mundo, sabe? A gente até vê algumas coisas de Onizuka de uma maneira até meio com estranhamento. Você fala, pô, sério, isso aqui não é legal e tudo mais, sabe? Esse tipo de piada ou esse tipo de coisa. Porém, na sua época, infelizmente era comum, a gente não tinha acesso à informação. Tanto que mal se fala de internet em Onizuka, né? O único que tinha acesso à internet era um super hacker, né? Um personagem super hacker, inclusive. E pra mim, cara, Onizuka, ele, de uma maneira leve, descontraída, ele faz uma mega crítica social, que já era importante se comentar na época, é importante se comentar hoje. Hoje em dia a gente tem muito mais obras que fazem críticas sociais, a maneira que as crianças são tratadas na escola, da maneira que as próprias crianças se tratam na escola, sabe, japonesa. Então,
Cara, não tem como pegar uma obra vanguardista dessa e não dar 10. E com 4 10, temos o 10 absoluto pra Onizuka, olha aí. Ele vai pro topo ali do nosso hall de animes com poucos 10. E é 10 que merece de verdade, não é 10 porque tal anime ganhou 8 não, sabe? Nem vou lembrar disso. Agora, como esse anime não existe mais na nossa lista, esse 10 é um 10 absoluto. E você, conhece o Onizuka? Já assistiu? Sentiu vontade de assistir? Comenta pra gente, manda aquele feedback ou no Spotify ou manda aquele e-mail pra podcast@mundodosanimes.com. Agora estamos com o e-mail novo. Olha que beleza. Repetindo, podcast@mundodosanimes.com. Você pode mandar o e-mail diretamente aí pra gente. E também, né, claro, deixar aquele recadinho lá no Spotify, tem enquete onde você pode dar nota também pro anime, pro episódio e tudo mais. Seu feedback é sempre importante pra gente saber o que você gosta de ouvir nos nossos programas. E claro, você pode nos ajudar, você pode agora ser o nosso sócio aqui no MDA, você pode ouvir programas ao vivo sem cortes. Como? Participando do nosso Catarse, amigo. catarse.me/MDA. Só isso, catarse.me/MDA. A partir de R$5 por mês você pode ajudar a gente e ainda fazer parte da família do mundo dos animes, ok? Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. If I close my eyes, I can see the home you